sobremesa. Bom dia. Bom, feriado vem vindo aí. Que tal fazer uma sobremesa bem gostosa? Andaram me perguntando sobre aquelas massinhas de torteleta ou massinha de tortinha, tortinha de maçã, de morango, de limão. Então, essas massas são chamadas de massas quebradiças e esfareladas. Elas se caracterizam por ausência de corpo e elasticidade. Então, tecnicamente falando, ela possui uma fórmula bem simples, que é 3-2-1. 3 de farinha, 2 de gordura e uma de açúcar. Então, 3 partes de farinha, 2 partes de açúcar, não, desculpa, 2 partes de gordura e uma parte de açúcar. Quanto mais gordurosa for a massa, mais quebradiça ela vai ser. Então, dentre as massas, a gente pode classificar como brisée, que é uma massa neutra ou salgada, que ela na fórmula ela é 3-2, tá? 3 de farinha e 2 de gordura. A sucrée, que é a massa açucarada, que é 3 de farinha, 2 de gordura e 1 de açúcar. E aí nós temos a sablé, a massa com mais gordura, podendo ser usada a sablé brisée ou sucré. Então, quer dizer, a sablé é a massa de manteiga, que pode ser a brisée neutra ou a sucré açucarada, certo? Nós temos uma outra massa que se chama frola. É uma massa açucarada com adição de fermento químico, quer dizer, ela tem uma expansão maior. As outras massas, vocês podem perceber que ela não tem nenhuma adição de fermento. Então, elas são bem crocantes e ficam mais fininhas. Na hora de modelar, tem que tomar bastante cuidado para não modelar essa massa fina demais, porque senão ela fica quebradiça. Então, é interessante modelar a massa um pouquinho mais grossa. A frola, como ela tem adição de fermento, ela fica um pouco mais grossa por expansão. Então, geralmente, ela é fechada com a própria treliça da massa para fazer acabamento. As outras, a gente coloca, depois de assada, nós colocamos cremes e coberturas, né? Frutas ou merengues. Aí é uma outra parte que eu já vou explicar. Então, continuando. As massas quebradiças, elas seguem duas técnicas básicas, tá? Que é a sablage, que é a manteiga fria, ligada, e se obtém um granulado de areia. Então, você pega a manteiga fria e faz com que ela fique um granuladinho de areia com a farinha. Desse modo, a farinha fica impermeabilizada e evita que ela absorva rapidamente os líquidos, dando força à massa final. E a cremage, os líquidos são emulsionados, quer dizer, você faz um bater desses líquidos com a gordura e o açúcar, juntando-se a farinha por último. Desse método é utilizado para massas doces, já que os líquidos não são absorvidos tão rapidamente pela farinha e pode-se evitar que as massas fiquem elásticas demais. A elasticidade é um ponto bem importante. Toda vez que for fazer esse tipo de massa, não sove a massa. Você mistura a massa com as pontas dos dedos, com a delicadeza de não sovar demais, quer dizer, não mexer demais. Por quê? Lembra sobre a proteína da farinha, que é o glúten? Então, quando você sova, você acaba ativando essa proteína e acaba dando mais elasticidade. Então, faça sempre com a ponta dos dedos. No caso da sablage, é mexendo sempre com as pontas dos dedos. No caso da cremage, você faz uma emulsão com um fouet, que é aquele batedor de arame, ou na batedeira. E depois você agrega a farinha delicadamente para que ela não tenha muita elasticidade. Essa massa cremage, ela fica mais molinha. E aí a gente consegue até modelar com um bico de confeitar, fazendo aqueles petit four bem delicados, tá? Então, vamos lá. Uma massa básica, ela vai 3 partes de farinha. Vou passar uma receita básica para vocês. 3 partes de farinha trabalha com 250 gramas. 2 partes de manteiga ou gordura bolo, que a gente usa na confeitaria, dá 166 gramas. E uma parte de açúcar, 83 gramas. Pode ser colocado sal, quando você quer dar um pouco mais de sabor a essa massa, né? Porque ela traz um pouco mais do açúcar e é uma graminha só de sal. E quando você quer adicionar um pouco mais de gordura, pode também ser adicionado uma gema. Então, uma gema pesa basicamente 20 gramas. Um ovo médio, a gema pesa 20 gramas. Então, para massa frola, lembra aquela massinha com fermento? Você pode usar essa receita com 2 gramas de fermento químico em pó, beleza?
Feito isso, modela a massa nas forminhas, que pode ser de empada ou a de torteleta, aquela canelada com fundo falso. Modela. Se for sablage ou cremage, procura trabalhar a massa mais fininha, tá? Não deixando ela fina demais, só que assim, ela vai ficar mais crocante. Ah, eu quero uma massa mais grossa, então beleza, então modela um pouquinho mais grossa. A frola, você modela ela fina, porque ela vai dar expansão por conta do fermento, tá bom? E como o fermento ativa com o calor, cuidado com essa fricção da massa, quer dizer, ficar muito tempo sovando, muito tempo modelando, porque senão ela começa a fermentar em cima da bancada, beleza? Leva para o forno. O branqueamento dessas massas é em torno de 5 a 6 minutos. O que é branqueamento? É onde você vai dar uma pré-assada na massa e depois você tira do forno, acrescenta um recheio e depois a cobertura, tá? Quando você faz uma é, um cozimento total, ele leva mais ou menos de 12 a 13 minutos. Então, o que você faz? Leva para o forno, retira quando ela está começando a dourar. E aí espera esfriar para desenformar e depois rechear. Outra coisa importante, quando é massa açucarada, coloque no forno a 160 graus. Quando é massa neutra, você pode levar ao forno a 180 graus. Cuidado com a grade do forno, não deixa muito próxima da sua base, porque senão ela queima muito rápido, tá? Os recheios, pode fazer para uma torta de limão, um recheio básico de torta de limão. É uma medida de leite condensado, meia medida, quer dizer, metade da medida de leite condensado de suco de limão e faz a mistura disso. Fica um creminho azedo. E aí, depois da massa branqueada, você coloca esse recheio, cobre com merengue, como ele vai para o forno, pode ser o merengue francês, e leva para o forno para assar, até que ele esteja dourado, tá? O forno para assar, a temperatura do forno para merengue, para esse tipo de torta, é legal colocar no máximo 90 graus. Demora um pouquinho mais para assar, mas o merengue fica bem cozido e em cima ele fica mais crocante. Beleza? Se for fazer uma tortinha de fruta, faz um creme, que a gente chama de creme pâtissier, que é o creme do sonho, tá? Então, é creme à base de leite, amido de milho, gemas e açúcar. Leva para o fogo para engrossar, fogo baixo para não talhar as gemas, leva para o fogo para engrossar, deixa esfriar, depois que engrossar, deixa esfriar. Se você quiser aromatizar, se for essência de baunilha, coloca depois que sair do fogo. Se for a fava de baunilha, aí você abre a fava, raspa e pode misturar no leite antes de ir ao fogo para engrossar, certo? Deixa esse creminho esfriar, coloca na sua torteleta, modela, acrescenta as suas frutas, maçã, morango, né, pêssego, e depois prepara uma geleia de brilho. Para a geleia de brilho, para dar aquela cobertura na fruta, proteger a fruta e dar um visual mais legal, você pode colocar a cada 100 ml de água 15 gramas de amido de milho. Leva isso para o fogo, engrossa, vai ficar um mingau grosso, transparente. Vai engrossando até ele ficar transparente. Enquanto ele estiver branquinho, o amido ainda não cozinhou. Na hora que ele ficar transparente, está no ponto. Retira do fogo, espera esfriar bem e depois com um pincel, pincela em cima dessa fruta. Aí finaliza a borda com castanhas, com coco, né, com xerém, que é aqueles pedacinhos de castanha que a gente já compra pronto, que ela já vem tostadinha, e aí finaliza essa torta, beleza? A gente tem uma boa sobremesa para esse final de semana. Não é difícil de fazer. Ela é um pouco trabalhosa, dá um tempinho, mas ela não é difícil de fazer. E vai ser um sucesso e fica muito gostosa. Gente, obrigado por hoje. Qualquer dúvida, é só colocar no site. Agradeço a atenção de vocês. Grande beijo. Bom final de semana.